E aí, pessoal, como já virou padrão, as bolsas no Brasil estão caindo, despencando, o dólar está subindo, enfim, a coisa está ficando feia do ponto de vista do cenário econômico aqui no Brasil. O que fez isso acontecer na data de hoje que eu gravo este vídeo aqui no dia 12 de outubro e que provavelmente vai continuar fazendo as bolsas despencarem? Aqui são elencados alguns pontos pelo site do Infomoney. Possível mudança na lei das estatais, mercadante na Petrobras ou no BNDES, enfim, uma série de coisas nesse sentido aí, envolvendo o cenário político brasileiro, uma vez que se aproxima aí a posse do presidente Lula. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela e na descrição deste vídeo. E vamos dar uma olhada aqui nessa história e nos motivos que levaram a essa queda na Bolsa de Valores do Brasil, diversas ações despencando na data de hoje, o dólar disparando mais uma vez. Vamos dar uma olhada nisso aqui. E eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária recentemente, fazendo um paralelo com a derrota do Brasil para a Croácia na sexta-feira passada, dia 9 de dezembro, né, com a nomeação dos primeiros 5 ministros do governo Lula, também nesse dia 9, um pouco antes da partida, né. E lá eu mencionei o fato de que eu acreditava que o Fernando Haddad já havia sido precificado pelo mercado, ou seja, o mercado já havia dado como certo que ele seria o ministro da Fazenda, então já havia precificado as ações no geral com esse cenário que era bastante provável. E aqui nessa notícia que eu estou acompanhando, eles afirmam uma coisa nesse sentido também, que o anúncio do Fernando Haddad não mexeu com as bolsas porque o mercado já estava esperando isso já havia sido anteriormente precificado, então não houve uma oscilação na cotação das ações que fosse expressiva, né? Agora, com base em outros fatos recentes aí, não se pode dizer o mesmo, né? Houve ali sim algum abalo no mercado econômico, no mercado de ações. Vamos dar uma olhada aqui nesses pontos. A coisa já não estava boa no cenário macroeconômico, né, no cenário internacional, porque houve uma queda do preço de commodities, aí, como petróleo e minério de ferro. Os casos de Covid na China aumentando, o que sempre levanta aí o alerta de que a demanda chinesa pode cair, o que compromete grande parte dos mercados mundiais, e também a alta de juros lá nos Estados Unidos, que é realmente algo preocupante. Fiz um vídeo recente sobre o Dr. Apocalipse, né, o Nouriel Roubini, falando sobre essa alta de juros aí, como ela provavelmente vai ser o catalisador da próxima crise financeira. Enfim, o mercado já acordou de ressaca aí com base nisso. Porém, o que contribuiu mais para o cenário catastrófico da Bolsa Brasileira e o aumento expressivo do dólar foi mesmo o cenário interno. O índice Bovespa chegou a cair 3% no dia, ele chegou a afundar 3%, mas ele terminou aí com uma queda de 2,2%, o que é algo bastante expressivo e é o menor valor do Ibovespa desde o dia 3 de agosto, né? Então, ou seja, uma coisa assim realmente complicada. Passamos pelo período todo de eleições sem que o Ibovespa caísse tanto, né? Agora chegamos a esse ponto aí, olha só que coisa. E o dólar terminou o pregão com um ganho de 1,26, mais ou menos aí R$ 5,30 entre compra e venda, aqui uma alta expressiva também. O primeiro ponto que levou a isso aí, é esse colapso na Bolsa Brasileira, essa queda relevante, foi o fato de que o nome do Aloysio Mercadante, que coordenou a campanha presidencial do Lula esse ano, e é uma peça importante no governo de transição do Lula, ele estaria sendo cotado para assumir ou a Petrobras ou o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo que, de acordo com o Lauro Jardim, essa opção pela Petrobras seria mais forte, né? Claro, a gente sabe que PT estando no poder, todo mundo quer a Petrobras, todo mundo quer o controle da estatal, porque é dali que vem o grosso do dinheiro que alimenta os cofres do partidão e dos que estão envolvidos ali diretamente com o partido. E aí aqui a Vanessa Neisinger, que é especialista de investimentos da Rico, disse que o mercado recebeu uma má notícia de que o Aloysio Mercadante é um nome cotado ou para a Petrobras ou para o BNDES, sendo que mais provável que seja para a Petrobras, inclusive. E aí começa o ponto da questão da lei das estatais. Por quê? Porque de acordo com a atual definição da lei das estatais, foi feita lá na época do Michel Temer, inclusive,
o Aloysio Mercadante não poderia exercer nenhuma dessas funções aí. Por quê? Porque ele estaria diretamente envolvido na campanha do Lula, como de fato esteve. Então seria vedado esse tipo de indicação aí. Um cara que participa da campanha política ativamente ser indicado para um cargo de uma estatal, alguma coisa, porque fica parecendo aí, como de fato é, uma moeda de troca ali. E é claro que o PT vê essa legislação, essa lei das estatais, como um empecilho para tudo que ele quer fazer, não só na Petrobras, mas também em tantas outras estatais. Quer governar essas estatais com muito mais liberdade, fazendo o que bem entender. Desde o Michel Temer para cá, porque o Michel Temer veio logo no encalço aí da questão do Petrolão, né? Um escândalo de corrupção absurdo que chamou a atenção da sociedade, levantou o clamor público, e aí, em resposta a isso, o Estado forneceu algumas leis, alguns mecanismos para dificultar a prática de corrupção dentro das estatais. E é isso que o PT quer derrubar, obviamente, por óbvio, mais do que esperado isso, inclusive. E tem um outro senador aqui que é o Jean Prates, que também está indicado para um dessas duas estatais aí. Então, Aloysio Mercadante e o senador Prates aí serão indicados para uma ou para outra nessa história, e ambos poderiam ter problemas aí com a lei das estatais, com essa vedação que a lei das estatais faz em relação a esses nomes mais políticos. Aqui tem uma definição do artigo 2º, aliás, do parágrafo 2º da lei em questão aqui, que determina que uma pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante da estrutura decisória de um partido político ou em algum trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral não pode ser indicado para o Conselho de Administração nem para a diretoria de uma estatal. Então é o caso evidente aí do senhor Aloysio Mercadante. E aí, por óbvio, o PT vai querer mudar esse dispositivo aí para ter mais liberdade nessas indicações, não só do Mercadante, como de tantas outras também. E aí o mercado naturalmente agiu com grandes ressalvas em relação a isso aí. Por quê? Porque uma vez que a Petrobras tiver um governo desse tipo, uma administração tão política, tão vinculada diretamente ao Lula, é óbvio que ela vai voltar lá atrás até aquela política de preços terrível que trouxe prejuízos para uma petroleira, uma coisa absurda de se imaginar em qualquer parte do mundo. Então, a saúde econômica, financeira da empresa vai ficar bastante deteriorada a partir do momento em que isso acontecer. Então, por óbvio, as ações da Petrobras despencaram com essa ideia aí, mas não só elas, várias outras também acabaram despencando com base nesse cenário aí político de instabilidade. O Mercadante diz que desconhece qualquer discussão a respeito desse cargo aí para ele falou que não ouviu nada a esse respeito, e é isso que explica também o fato de que a bolsa, que tinha caído muito, deu uma leve recuperada no final do dia. Ele falou isso aqui à tarde, parece que o mercado deu uma reagida positiva a esse pronunciamento dele aí, pronunciamento que não diz absolutamente nada. Políticos mentem o tempo todo, a gente sabe que eles escondem o jogo, e eu acho estranho até o mercado ainda acreditar nesse tipo de coisa. Investidores acreditavam que o Lula seria qualquer outra coisa que não um socialista no governo, né? Gente achando que o Henrique Meirelles iria parar no Ministério da Fazenda, o Pércio Arida, ou então Armínio Fraga. Fala sério, a pessoa tem que ser muito trouxa, o investidor tem que ser muito trouxa para acreditar nisso, para não pegar o dinheiro dele, sumir para qualquer outro país o mais depressa possível, continuar deixando dinheiro aqui no Brasil, achando que seria algo diferente do que vai ser Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, né? Mas enfim, tem também aqui o problema das refinarias, porque o governo eleito quer voltar com a questão das refinarias, o mercado não precifica isso bem porque ele é pouco rentável, né? Então era muito melhor direcionar recursos para a exploração e produção do petróleo, que é o grande filé mignon da história, do que ficar gastando dinheiro com essas coisas aí. O atual governo deu uma privatizada nessa área, deixou o refino para o mercado privado, deixou a Petrobras apenas na parte da extração e da produção do petróleo, e isso fez com que as ações subissem bem, porque a empresa se tornou muito mais eficiente fazendo aquilo que realmente dá dinheiro para ela, né? Então, isso aí provavelmente o mercado não vai precificar bem, já não está precificando, né? As ações ordinárias da Petrobras caíram mais de 5% e as preferenciais mais de 6%, despencaram. Realmente sinto muito para quem tem ações da Petrobras, para quem não tem juízo ainda tem ações da Petrobras a essa altura do campeonato, né? Pode-se ver aqui que a matéria não foi muito bem formatada, né? Deixar aqui uns pedaços, enfim, isso acontece nas melhores famílias. E não só as ações da Petrobras, mas as ações como um todo caíram bastante. Tem aqui ações da Melios, perderam mais de 7%. Aliás, essa Cash 3 aqui é um negócio meio bolha, né? Eu nunca confiei muito nessas ações, não.
Ações da Cogna caíram também, da MRV também caíram, ambas aqui quase 5% de queda. Enquanto isso, lá no exterior, os mercados subiram, né? Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram em 1,5%, 1,4% na média entre eles, então eles estavam positivos nessa história aí, estão prevendo uma redução no ímpeto do aumento de juros lá fora. Vamos ver até quando dura essa redução aqui. De fato, o governo americano não vai conseguir ficar aumentando os juros muito tempo. Mas enquanto o mercado exterior subiu, o mercado brasileiro desabou completamente em função da situação política aí que é catastrófica, para dizer o mínimo, né? Então, aguardemos aí o maior assalto à Petrobras, especialmente se o senhor Aloysio Mercadante assumir a presidência dessa estatal. E você se lembra certamente que lá no passado, Aloysio Mercadante foi um grande defensor do controle de preços. Então, o mercado tem toda a razão do mundo em não estar confiante na menção do nome do Aloysio Mercadante para controlar qualquer estatal que seja, porque o cara não entende absolutamente nada de economia, não é apto para ocupar nenhum cargo desse tipo. Mas o que você achou dessa reação do mercado? Ela é justificável? Ela é exagerada? Um pouco frenesi? Diga aí nos comentários, colabore com esse nosso debate, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.